Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. Então, pegar sua Bíblia, abrir aí no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 seguintes, que é uma verdadeira catequese sobre a missão e a evangelização. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus ainda lhe disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacode a poeira dos pés, como testemunhe contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Esse texto é um texto muito importante que nos dá algumas balizas sobre a nossa vida cristã, sobre a evangelização e sobre a missão nos dias atuais. Os primeiros elementos que eu gostaria de destacar estão presentes no versículo 7. Jesus chamou os 12. E eu quero aqui, então, primeiro falar do chamado de Jesus. Todos os discípulos de Jesus são chamados a viver a missão. O chamado não pertence a um grupo de pessoas especialistas, pois o número 12 representa simbolicamente o povo de Deus, todo o povo de Deus. Refere-se às 12 tribos de Israel, e as 12 tribos eram a totalidade do povo de Deus. Portanto, o número 12 não fala apenas de um grupo de especialistas. É óbvio que aqui os 12, os discípulos que representam todo o povo de Deus, eles têm o seu lugar importante na missão. É importante ressaltar que o bispo, que o padre, eles possuem o seu lugar na missão. Mas veja, a missão pertence à totalidade do povo de Deus. Cada cristão deve ser missionário. Cada cristão, cada ação, seja do Senhor, da Senhora, ela é importante para o estabelecimento do projeto do reino. Portanto, nós não devemos nos escondermos, nós devemos esquivar da nossa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela pregação, pelo anúncio e pelo testemunho do projeto de Deus no mundo de hoje. Mas veja, o texto então, ele nos aponta uma coisa muito importante. Convido você a olhar ainda no versículo 7. Ele enviou os discípulos 2 a 2. E aqui existem 3 caminhos que nós podemos refletir sobre esses 2 a 2. Primeiro caminho, era cultural, era da época, as pessoas andarem em duplas. Em caso de uma necessidade, um poder ser auxílio para o outro. Segundo caminho, na época também, segundo o livro do Deuteronômio, era necessário 2 pessoas para que um testemunho tivesse credibilidade, para que um anúncio tivesse credibilidade. Portanto, eles andavam em duplas para que o anúncio de Jesus fosse crível. O terceiro aspecto que eu quero ressaltar para você aqui, que vejam, 2 caminhando já formam uma comunidade. Que o anúncio de Jesus, ele não acontece da ideia de alguém, olha, hoje eu tive uma ideia, estou inspirado e vou falar isso. Não é bem isso. O anúncio ele deve ser feito em sintonia com aquilo que a comunidade cristã anuncia, com o todo da igreja. E isso é muito interessante e salutar, porque nos impede de termos falsas grafias de Deus, nos impede de termos anúncios esquisitos, estranhos ao Evangelho. Outro aspecto importante que eu gostaria de destacar, ainda presente no versículo 7, é que esses 2 a 2, esses enviados, eles tinham poder sobre os espíritos impuros. Normalmente, quando nós escutamos a palavra espíritos, nós já colocamos na nossa cabeça aquele monte de demônio caindo de um lado para o outro, mas no Evangelho de Marcos, os espíritos impuros, eles representam tudo aquilo que escraviza um homem, tudo aquilo que impede que o ser humano desenvolva a sua vida. Então todos nós
seguidores de Cristo, somos chamados à missão. E qual é a missão? Anunciarmos a vida que Jesus ensinou, para que todos os espíritos impuros, ou seja, tudo aquilo que impede que a vida aconteça a nível pessoal, a nível espiritual, mas também no nível social. Esses espíritos impuros têm que ser colocados de lado, eles têm que ser vencidos por esse anúncio. Portanto, não é possível a gente pensar um cristianismo somente no nível do coração. O Senhor vai me ajudar a me libertar das paixões. Ok, perfeito, não há problema nenhum. Mas você liberto é alguém que vai pregar a libertação, anunciar a vida nova, anunciar a conversão. A conversão do quê? Das paixões? Sim, também, mas de tudo aquilo que impede a vida, de todos os espíritos impuros que impedem a vida. E quando falamos da vida, nós falamos da vida do ser humano na sua totalidade. Nós falamos da vida do ser humano em todos os seus aspectos. Versículo 8. Aqui tem uma instrução importante para essa missão. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Interessante aqui que os discípulos, eles devem estar livres, não devem estar amarrados a bens materiais. A preocupação do discípulo é anunciar, é viver o reino, é estabelecer novas relações. O Evangelho pede para mim, para você, para cada um de nós, pobreza e despojamento. O Evangelho não pede para você ser pobre, que não tenha recursos, não é disso. Mas está falando que os recursos não sejam o centro da sua vida. O sucesso da evangelização não são portas grandes, templos maravilhosos. O sucesso da evangelização são novos relacionamentos, do quais aqueles espíritos impuros que eu havia falado agora há pouco para você, eles vão sendo vencidos com a proposta da vida nova de Jesus. Portanto, a missão exige de nós sobriedade. Que nós não gastemos a nossa energia com aquilo que não é fundamental. O fundamental é viver o Evangelho, anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho e vencer essas forças impuras que Jesus faz questão de indicar para nós. O texto ainda vai um pouco além. Veja no versículo 10. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se há algum lugar que não vos receberem, ali você sai e sacode os pés. Bom, isso aí é muito interessante. Quando entrardes numa casa e se receberem vocês, fiquem ali até formar uma comunidade. Não abandone as pessoas. Fique ali, forme uma comunidade, dê sustentação para essa comunidade crescer. Mas, se não forem bem recebidos, aqui então vocês sacudam a poeira dos pés. Esse é um gesto, é um símbolo de quando o judeu entrava na casa de um pagão. Então significa, olha, eu não aceito, eu não compactuo com esse fechamento. Essa é uma ideia. Continua aqui então no versículo 12. Então os 12 partiram, pregando que todos se convertessem. E aqui é um sinal se a nossa evangelização, se a nossa missão, ela está de fato alcançando o objetivo. O objetivo de toda a ação evangelizadora é a conversão radical das pessoas. E a conversão radical das pessoas passa pela mudança da mentalidade, passa por uma nova forma de viver. Veja, não é transformar as pessoas em pessoas religiosas, não é isso. É transformar ela em uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de estar no mundo. Mas que forma é essa? A forma do Evangelho. É claro que essa conversão ela vai acontecer progressivamente, mas é uma conversão que é necessária. É necessário que eu e você, como discípulos do Senhor, começamos a apresentar as marcas de Cristo para as pessoas que nos encontram, que são as marcas da misericórdia, a marca da compaixão, a marca do amor ao próximo, a marca do serviço desinteressado, a marca da expulsão desses demônios impuros, a luta pela vida. E aqui a gente precisa ficar atento com relação a isso. Não se engane somente com aquelas pessoas que falam do nome de Deus. Tem muita gente falando do nome de Deus aqui, mas quando nós olhamos para as marcas, nós não a encontramos, a não ser outros tipos de marcas.
E ali então eles expulsavam, pegavam a conversão e muitos demônios eram expulsos e curavam numerosos doentes. Expulsar demônio e curar doentes significa ali a chegada da palavra de Deus, a implantação do reino do Senhor. Os demônios são expulsos, os demônios, os espíritos impuros são expulsos, aqueles que estavam doentes são curados, ou seja, ali a vida acontece, a vida floresce. Esse texto de hoje convida eu e você, que somos discípulos do Senhor e, portanto, missionários, a vivermos no mundo de hoje, atentos à palavra do Senhor, mas com os olhos abertos para a realidade, para que nós também, todos nós somos responsáveis por a realidade que aí está, possamos, iluminados por essa palavra do Senhor, com o coração aquecido por essa palavra, que a gente possa olhar a realidade, discernir os espíritos que estão ali envolvendo essa realidade, e que eu e você possamos exorcizar os espíritos impuros, tudo aquilo que retira a vida, a nossa vida, pecado, mas a vida também dos nossos irmãos que vivem a sociedade, para que nós possamos, de fato, anunciar, pregar e testemunhar o projeto do reino de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a sermos missionários fiéis ao Senhor. Uma última dica: se você está meio em dúvida de como isso acontece, eu quero te ajudar neste momento. Talvez você esteja pensando, mas professor, eu não sei tanto falar, eu não conheço tanto a Bíblia, eu não conheço os ensinamentos da igreja de maneira tão profunda, como é que eu faço para fazer isso? Seja justo, seja fiel, amável, doce, seja alguém que procura a verdade, seja alguém despojado, inclusive dos bens materiais, mas também da arrogância e da prepotência de sermos nós os únicos conhecedores da verdade. Seja alguém que esteja disponível para que o Espírito Santo possa, com um vento leve, te mostrar os caminhos, te conduzir na sua vida. Não tenha medo, o Senhor, Ele está conosco, Ele está no nosso meio e nós devemos confiar na Sua presença e colocar tudo que nós temos, tudo que nós somos, na disponibilidade de um serviço amoroso e gratuito para o irmão. Deus te abençoe, que Deus te dê essa força e essa esperança. E vamos juntos nessa caminhada. Até o próximo vídeo.